quando criança, nunca fui de fazer birra, porque birra envolve gritar e eu não gritava. Isso era um problema, pois birra é a arma mais poderosa que uma criança pode ter. Minha solução foi me contorcer. Eu começava a fazer um negócio que era uma mistura de ataque epilético com balé moderno. O único efeito era que minha mãe morria de rir. Ela deu a isso o nome de minhoqueira. Nessa época, brincando numa montanha de terra, travei contato com uma minhoca gorda, de uns 20 centímetros de comprimento, com um colar na altura do que seria o pescoço. Saí correndo aos berros, então tudo se resolveu. O berro que vivia engasgado veio à tona. Interpretei o episódio como uma bênção. A aparição daquela minhoca foi, na verdade, uma homenagem por eu me transformar em minhoca sempre que estava em apuros. Uma semana depois, no próximo ataque de minhoqueira, acrescentei berros à coreografia epilética. Dessa vez, minha mãe não achou graça. Levei uns tapas e tudo voltou a ser silêncio. Eu mastigava um pedaço de bife à milanesa. Estava distraída, mas era sim um pedaço de carne, em princípio. Essas coisas a gente sempre sabe por algum instinto de sobrevivência. Mesmo quando ela começou a se transformar num bolo amassado e tomar forma estranha, depois de triturada e misturada com saliva, mesmo então eu sabia que continuava sendo um pedaço de carne, ainda que irreconhecível. À minha frente, meu irmão fazia caretas. À esquerda, pai em silêncio. À direita, mãe falando. Não me recordo exatamente quando foi a primeira vez que o fenômeno se deu, mas nunca esquecerei a última. Em algum ponto da refeição, eu me perdi em pensamentos e esqueci de engolir. Era de se esperar que depois de uma mastigação demorada, o pedaço de carne ficasse frio e borrachudo, mas não era só isso. Algo tinha acontecido. Aquilo não era mais a milanesa que eles comiam. Parei de mastigar. Engole, disse minha mãe, sem tirar os olhos do prato. Impossível. Era tarde demais. Eu não sabia mais o que era aquilo dentro da minha boca. Eu não engoliria por nada no mundo. Meu irmão cruzou os talheres sobre o prato. Encarava-me com olhos esbugalhados. Você, continue comendo, disse minha mãe. Essa segunda ordem era direcionada ao meu irmão. A política da casa era me ignorar nessas horas. Das primeiras vezes fui virada de ponta cabeça, levei tapas fortes nas costas, abriram minha boca e tiraram a coisa lá de dentro. Enfim, me socorreram como puderam, mas com o fenômeno ficando cada vez mais constante, mudaram a tática. A ordem era continuar a refeição como se nada estivesse acontecendo. Certa vez, quando eu estava prestes a sufocar, cuspi. A coisa morta caiu dentro da travessa de purê de batata e foi afundando devagarinho. Meu irmão olhava da coisa para mim e da minha cara sem graça para meu pai, que se levantou e deu a refeição por terminada. Numa outra ocasião, aproveitei um momento de descontração e embrulhei a coisa no guardanapo. Depois, discretamente, a coloquei debaixo do prato. Teria sido perfeito se ela não tivesse vazado e se espalhado pela mesa. Mas dessa vez ela crescia mais do que de costume e me impedia de manter a boca fechada. Engole, repetiu minha mãe. Vazaria pelo meu ouvido. A coisa precisava de ar e, se eu não a soltasse, ela lançaria um ácido corrosivo. Eu corria perigo de vida. Eu sabia de casos de adolescentes que matam a família. Eu não me importava de morrer, afinal, fiz por merecer. Mas se o ácido corrosivo espirrasse no resto da família, eu seria presa caso sobrevivesse. Meu pai virou um copo d'água sem tirar os olhos de mim. Não disse uma palavra, dando a entender que se eu cuspisse aquilo, seria o meu fim. Senti um frio atravessar meu corpo e uma leve tontura. Meu irmão segurava uma risada que crescia dentro dele. Eu lacrimejava de dor no maxilar. A coisa forçava sua saída e poderia quebrar meus dentes se eu não cedesse. Meu irmão bebeu um monte de água para engolir a risada. Alcancei o guardanapo e tive uma ideia. Agora era irreversível. Se eu fizesse uma careta naquele exato instante, meu irmão cairia na risada, sendo que sua boca estava cheia de água. Fiz e funcionou.
Meu irmão soltou seu jato d'água. O primeiro pelo nariz, o segundo foi expelido pela boca e nos cobriu como um escudo perfeito. Era a minha vez. Mirei no centro do seu jato e expeli a coisa na mesma direção, só que em sentido oposto. Inúmeras partículas encontraram-se no ar como num espetáculo de águas dançantes. Impossível identificar a quem pertencia o quê. Pai e mãe deixaram a mesa, xingaram-nos de nomes que prefiro não lembrar. Depois desse dia, durante muito tempo, meu irmão e eu passamos a jantar antes dos nossos pais. Achei uma medida prudente, pelo menos me poupava de situações embaraçosas. Com meu irmão nunca tive cerimônia. Expelíamos coisas um no outro com uma descontração que foi muito positiva para a formação do nosso caráter.